Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Vandro, sou técnico Rural Team, sou meliponicultor e resolvi mostrar aqui as principais dicas para o sucesso na meliponicultura devido a um problema que já vem acontecendo, há muito tempo aí com a meliponicultura no Tocantins e que vem me preocupando e preocupando outras pessoas também. Bom, vou começar aqui com essa imagem que é um enxame novo, recém feito a captura, e onde as abelhas estão todas do lado de fora aqui, batendo as asas, com o abdômen levantado. O que é isso? Isso é uma tentativa desesperada de tentar refrigerar, fazer a troca de ar dentro da caixa, e não estão conseguindo, principalmente devido ao calor. Então vou mostrar aqui algumas medidas para evitar o excesso de calor nas nossas caixas. Bom, a primeira medida é colocar as caixas na sombra o dia todo. Isso é uma coisa bem lógica. Mas, vez ou outra, ainda encontro em meliponários caixas tomando sol pela manhã, ou pela tarde, ou alguma outra parte do dia. Então, gente, no Tocantins, isso é recomendado que, hora nenhuma, nossas caixas peguem o sol, porque já é muito quente. Coloque suas caixas em sombra de árvores, sombra, aqui por exemplo, aqui é um meliponário que foi feito, mesmo tendo o teto de madeira, ainda foi colocado na sombra de um cajueiro, aqui na UFT de Araguaína, sem contar que ainda tem outras árvores que fazem sombra na parte da tarde. Então, como eu ia falando, sombra de árvores, sombra da parede da casa, sombra com tela sombrite, até mesmo sombra com placas de isopor. Vou mostrar aqui essa imagem, que é um meliponário individual, onde colocamos placa de isopor. Essa imagem dá para ver melhor aqui. E é importante colocar o isopor em cima e no lado que o sol nasce e no lado que o sol se põe. Não pode bater sol nessa caixa hora nenhuma. E outra coisa, é importante colocar cerâmica ao invés de telha de amianto, porque a cerâmica é impermeável. Telha de amianto, ela, se tiver inclinação, ela funciona, mas geralmente o pessoal bota ela nivelada, então ela funciona como um filtro. No período chuvoso, umedece também muito a caixa. Aqui essa imagem é só para mostrar um suporte que faz algum tempo a gente não tinha tanto conhecimento e cometemos esse erro. Por exemplo, aqui ó, essa foto foi tirada às 9 da manhã e o calor ainda estava batendo na caixa. Se essa caixa tivesse ficado nesse local, com certeza esse enxame seria prejudicado. O que é o problema do calor? As crias, os ovos de um dia e as larvas muitas vezes morrem e os ovos goram. Então, se todo dia, mesmo que seja 2 horas só, tenha calor suficiente para matar algumas larvas ou gorar os ovos, então você vai prejudicar o enxame. A população baixa não vai ter enxame. Outra medida para controle do calor é colocar as caixas em local arejado. Mesmo estando na sombra, tem que ver esse detalhe. Às vezes já vi meliponicultor colocou na sombra, mas não ventilava e tinha ainda uma telha de amianto muito próximo. Então estava na sombra, mas estava um calor enorme. Evitar o telhado de amianto ou similar. Hoje o mercado não vende mais telha de amianto, mas tem um material similar que esquenta do mesmo jeito. Evitar proximidade da caixa com o telhado, mesmo que seja a telha normal. Instalar bebedouros próximos ao meliponário. Aqui tem imagem desse bebedouro, que já coloquei uns vídeos aí no grupo, feito com garrafa PET. E tem uma função muito importante, tanto no controle do calor, quanto no desenvolvimento do enxame, na produção, até mesmo na produção de mel. Porque se essas abelhas têm água de qualidade próxima, elas vão designar poucas operárias para fazer essa função de estar buscando água. Então, vai sobrar mais operária para pegar néctar, pólen, resinas e
para ter o melhor desenvolvimento do enxame. Sem contar que nesse tipo de bebedouro não corre o risco, né, de um inimigo natural vir pegar essas abelhas. Outra medida é preparar as caixas novas com túnel, furo na parte inferior, plástico colado com pontos de cera. Vou explicar aqui cada um. O túnel. Ó, vamos voltar aqui. Lá na natureza, no mato, o enxame funciona dessa forma. Temos aqui o invólucro, o ninho, os potes de alimento e temos o batume. Aqui é um enxame de meliponas. O batume inferior, batume superior, batume inferior e o túnel. Então esse túnel é de extrema importância porque as abelhas no momento de calor se enfileiram no túnel, começam a bater as asas e formam uma corrente de ar que entra e sai por algum lugar, mas obriga a ter uma ventilação. De qualquer forma, além de entrar um ar mais fresco, o ar que está com cheiro forte, porque aqui dentro tem urina, tem fezes, ele é trocado. Então, o túnel é importante, qualquer que seja a caixa. E uma caixa nova, não tem túnel, é verdade que as abelhas vão fazer, mas naquele primeiro momento, se o enxame é fraco, se tem poucas campeiras, elas demoram dias para fazer esse túnel. Por isso que é importante a gente já fazer esse túnel, que eu faço de cera. Por que cera e não cano, não conduíte? Porque dependendo da abelha, a gente fazendo com cera, ela depois faz da dimensão que ela precisa, que realmente ela quer. E se você fizer com cano, ela nunca vai poder mudar essa dimensão desse cano. E se for inferior também prejudica, se for muito largo também prejudica. O furo na parte inferior da caixa também é importante de duas maneiras. Vou mostrar aqui o desenho. Ó. As abelhas se enfileiram no túnel, provocam a corrente de ar e esse ar vai sair pelas brechas que ficam entre as alças e principalmente esse furo depois é tampado pelas abelhas, mas de um material poroso. Aqui, ó, batume crivado, parece uma tela, que não entra inimigo natural, mas sai o ar. E também é importante porque vai sair água. No período chuvoso, as abelhas, tipo uruçu amarelo, uruçu preto, a tiúba não, mas essas duas, criam uma grande quantidade de água. Você chega a ver acumulada mesmo, não é só umidade não, água acumulada na caixa. E esse furo no fundo da caixa, com esse material poroso, facilita também a drenagem do excesso de água, que geralmente é uma água contaminada, porque no fundo da caixa geralmente tem as fezes das abelhas. E o plástico colocado com pontos de cera. Vou explicar melhor como que é isso, com a imagem. Aqui, você, ao colocar o plástico, antes você pega o ponto de cera, as bolinhas de cera, amassa, achata elas e cola o plástico em cima. Então, para que serve? Quando elas baterem as asas, que gerar corrente de ar, o ar vai sair entre os pontos de cera. Então, você não deve vedar isso com fita, como já vi muita gente fazer, porque aí não tem essa opção do ar sair por cima, por baixo da tampa. Por que não devemos molhar as caixas de abelhas? Primeiro, o excesso de umidade favorece o ataque de forídeos. Aqui está o forídeo, que é uma mosca pseudopócera. Aqui está o estrago que ele faz no enxame. As larvas, né, se alimentam, furam todos os potes de cera, comem as abelhas novas, as pulpas, as larvas de abelha, se alimentando da proteína e destroem o enxame em questão de poucos dias. O excesso de umidade favorece o ataque de fungos, micro-organismos que estragam a madeira. É um ato de remediar e não de prevenir o calor. E eu fiz algumas perguntas. Se o meliponicultor não visitar suas caixas por 3 ou mais dias? Estou supondo que a pessoa está confiando que a única medida de controle de calor é molhar as caixas. Quantas horas essa caixa vai permanecer molhada? E se essa caixa secar e eu não puder molhar? Então era isso. Muito obrigado.